Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Life, o podcast que te conecta com pessoas inspiradoras. E hoje teremos um episódio um pouco diferente. Falaremos sobre o projeto de lei 1904 de 2024, de autoria do deputado Sócrates Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e apoiado por 32 outros parlamentares, e vem gerando intensos debates em Brasília e nas redes sociais. Por esse motivo, convidei para retornar ao Pod Life o promotor de justiça, Dr. Matheus Gabriel, para juntos falarmos o que é esse projeto de lei e quais impactos ele terá no caso de ser aprovado em nossa sociedade. Boa noite, Matheus. Tudo bom? Boa noite, Ricardo. Tudo bem? E você? Prazer mais uma vez em falar contigo. Prazer ter você novamente aqui no podcast. E hoje para falar de um assunto que é um tanto quanto delicado e polêmico, né, Matheus? E vem gerando vários debates nas redes sociais. Por isso mesmo, juntos achamos melhor bloquear os comentários dessa live para não gerar nenhum tipo de problema por conta disso, né? Mas, Matheus, para a gente começar esse nosso papo barra debate, né? Aí eu queria que você, a gente começar a nossa conversa, queria que você fizesse uma breve explicação do ponto de vista profissional e jurídico, para quem está nos assistindo, o que é essa PL número 1904 de 2024. Bom, Ricardo, é só para poder agradecer mais uma vez o convite, né? Quando eu fui promotor aí em Itaperuna, principalmente promotor criminal, você era uma das pessoas que constantemente ia ao fórum para poder assistir às sessões do Tribunal do Júri, e a gente acabou se conhecendo nesse contexto, né? E aí participei, tive o prazer de participar, né, do seu podcast mais uma vez e fico feliz de saber que cada dia mais ele está crescendo aí no Instagram. Bom, o projeto de lei 1904 de 2024, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, ele, na verdade, ele busca inserir, né, alguns parágrafos nos tipos penais que tratam do crime de aborto e também, principalmente, nas causas excludentes do próprio crime, né? E o ponto no projeto de lei que gera mais divergência e que gerou mais incômodo foi quando, no parágrafo que trata sobre o aborto legalmente autorizado para vítimas de estupro, quando ele insere uma hipótese dentro da qual, se a vítima de estupro, ela desejar abortar, ela não poderia fazê-lo, mas não só isso, ela receberia também uma pena equivalente àquela do homicídio simples, né, que seria uma pena de 6 a 20 anos. Nós temos, né, diversos problemas nesse projeto de lei, né, do ponto de vista social, jurídico, que a gente vai conseguir debater durante essa live, mas basicamente ele estabelece, né, com alguns critérios que após a 22ª semana de gestação, se o aborto ele for praticado, seja ele com ou sem o consentimento da gestante, por terceiro, com ou sem o consentimento, ou até mesmo nos casos em que a vítima, que a mãe, né, que deseja abortar, for vítima de estupro, né, e se essas circunstâncias teriam uma pena equivalente ao do homicídio simples. Matheus, a segunda pergunta que eu queria te fazer é:
Oi, gostaria que você falasse um pouco sobre essas três exceções em que o Código Penal brasileiro autoriza e não pune a realização do aborto. Tá, vamos lá, né? Em regra, hoje no Brasil, o aborto ele é proibido e ele não só é proibido, como ele é tratado como crime, né? Então, se a gestante ela faz o aborto ou consente para que o aborto seja realizado, ela tem uma pena de 1 a 3 anos. Se terceiros fazem o aborto sem o consentimento da gestante, essa pena é de 3 a 10. Se o terceiro, com o consentimento da gestante, pratica o aborto, essa pena é de 1 a 4 anos, com algumas causas de aumento. Todavia, a nossa legislação ela exclui a possibilidade de punição do aborto quando praticado por médico em duas hipóteses, e uma que foi introduzida por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira hipótese, ela ocorre quando o aborto ele é praticado para salvar a própria vida da gestante, ou seja, né, entre salvar a vida daquele produto da concepção, né, do feto, do nascituro, e salvar a vida da mãe, né, o médico deve optar por salvar a vida da mãe. E aí ele está autorizado a fazer o aborto. E num segundo momento é quando esse aborto ele é praticado quando a concepção, a gestação, ela é decorrente de um crime anterior de estupro. Então, a vítima é estuprada e a partir do momento em que esse estupro está constatado, ela pode legalmente fazer a interrupção da gestação através do aborto. E a terceira hipótese, que hoje é admitida pelo Supremo Tribunal Federal, são aqueles casos de feto anencéfalo, né, que até a 12ª semana, quando não se constata a formação do tubo neural, né, a própria medicina ela entende como sendo inviável a vida extrauterina, e aí então o Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação concentrada de constitucionalidade, decidiu também permitir o aborto, que o aborto fosse realizado nessas hipóteses também. Atualmente, Matheus, eu queria saber quanto tempo demora para sair uma autorização judicial para uma mulher ou uma criança fazer um aborto, caso seja um dos casos o que você falou antes. Bom, em regra, não se precisa de uma autorização judicial. Essa autorização judicial ela é buscada quando, né, o aborto ele é negado, né, a prática do aborto é negado pelo profissional de saúde. Então, veja bem, se a paciente chega no hospital já de uma forma correndo risco de vida, né, o médico não teria tempo hábil suficiente para poder fazer o pedido de autorização judicial. Então, não há qualquer autorização judicial para isso. Em relação ao estupro, existe um protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, em que a vítima do estupro ela é ouvida por profissionais de medicina, de psicologia e de assistência social, e a partir daí se faz um relatório técnico, precedido também de um termo de consentimento, e aí Peraí, Matheus, dispensado. deixa eu só te interromper um minuto, porque eu vou dar uma limpada na minha câmera, que ela tá Tá. meio. Pronto, pode continuar, Matheus, obrigado. Então, veja bem, nos casos, né, da vítima de estupro, existe um protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, que precisa ser seguido, né, mas também dispensada a autorização judicial. E nos casos do feto anencéfalo também. Né, diagnosticada a anencefalia, né, a mulher ela pode ser encaminhada, inclusive no Sistema Único de Saúde, para poder fazer a interrupção terapêutica desse parto. E o que essa mulher necessita para conseguir fazer esse aborto dentro da lei? Ela precisa, né, no caso do
dos 3 tipos de aborto, ela só precisa estar, né, com a situação, no caso de risco de vida, né, provado que ela corria um risco de vida se ela levasse a gravidez adiante, um relatório médico. No caso da vítima de estupro, o Ministério da Saúde estabelece um protocolo em que ela vai ser atendida, vai ser acolhida, né, pelos equipamentos de saúde e também de psicologia e assistência social. E aí, a partir desse relatório, né, o médico vai estar autorizado e do termo de consentimento, né, da mulher, ou, por exemplo, se ela for menor de idade, dos pais, ela vai poder fazer essa antecipação do parto. Matheus, para você ver, eu queria só fazer um adendo para quem está entrando. A nossa intenção, de maneira alguma, com essa live, é fazer uma apologia de legalização do aborto, mas sim mostrar o que se trata esse projeto de lei que está tramitando no Senado e que foi até posto em votação numa medida de urgência, né? Como se fosse um projeto que fosse urgente para ser votado. Agora, Matheus, eu queria trazer alguns dados em relação ao crime de estupro, né? Ou de violência sexual, que acaba sendo um nome menos pesado de ser usado, né? De acordo com os dados do SUS, do Sistema Único de Saúde, o ano de 2022 atingiu um recorde histórico em números de violência sexual e violência sexual de vulneráveis, chegando a 74.930 mil vítimas. Dessas 6 em cada 10 são crianças com idade entre 0 e 13 anos. Em 10 anos, de 2013 a 2022, a média de meninas menores de 14 anos que deram à luz foi de 21.905,5 por ano. Isso significa que a cada ano, mais de 20 mil meninas abandonaram a infância ou adolescência para viver a maternidade. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Matheus. Eu gostaria de saber sua opinião do ponto de vista profissional para a seguinte notícia de 2022. Abre aspas. O caso da criança de 11 anos, vítima de violência sexual e grávida que teve um pedido de aborto legal negado em Santa Catarina. Fecha aspas. Sabemos que esse caso não é exceção no Brasil. Aí vem minha pergunta. Mesmo essa criança recorrendo à justiça, fazendo todos os procedimentos, ela teve o seu pedido negado. Agora vamos imaginar que seja modificado a lei, segundo como quer o projeto de lei que estamos falando. Como fica a situação dessas crianças que muitas das vezes são abusados por pais, padrastos, tios ou amigos da família? O senhor, como profissional da justiça, como promotor de justiça, acha que uma criança de 11 anos tem condição de ser mãe, mesmo depois de ter sofrido um trauma, como é o caso do abuso sexual? Bom, Ricardo, essa notícia que você leu, ela chocou, né, o Brasil inteiro, inclusive até aqueles que, por convicção pessoal, né, são contra o aborto, né, com muito mais intensidade aqueles que são favoráveis, porque ela envolve, né, uma questão muito sensível. Primeiro, a pré-existência de um crime de estupro de vulnerável contra essa criança. E segundo, porque ela não encontrar no Estado brasileiro o amparo
para que a interrupção dessa gravidez pudesse ser imediatamente feita e ela não pudesse permanecer com o sofrimento de, primeiro, carregar uma gestação indesejada e, segundo, uma gestação que foi produto de um crime do qual ela foi vítima. Ou seja, o Estado brasileiro, ao não permitir a interrupção dessa gestação, ele penaliza a vítima duplamente. No primeiro momento, impedindo com que ela, no primeiro momento, né, ela sendo vítima de um crime de estupro de vulnerável, e no segundo momento, não permitindo que ela interrompesse a gestação. Tamanho foi o absurdo dessa decisão que, salvo engano, o juiz ou a juíza que atua nesse caso, né, sofreu um processo administrativo disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Não sei se foi punido, porque os procedimentos lá correm sob sigilo, mas veja bem, né, Ricardo, as pessoas que estão nos ouvindo, né, você, eu, nós podemos ter, né, diferentes opiniões sobre o tema aborto, né? Você pode ser contra o aborto, eu posso ser favorável, mas na posição de Estado, de agente do Estado, a nossa função é cumprir a lei. Então, veja bem, se a lei determina, né, eu não sou uma pessoa que sou contra o aborto, não faria por questões pessoais, se eventualmente, né, isso me surgisse, eu não faria o aborto, né? Mas, obviamente, eu não entendo que, como uma política de Estado, né, o aborto não deveria ser proibido, quem dirá criminalizado. Mas, para além dessa minha concepção pessoal, quando eu atuo enquanto agente do Estado, seja no Ministério Público, seja na Defensoria Pública, seja na advocacia que exerce o mundo público, e muito mais no Poder Judiciário, né, a minha obrigação é cumprir a lei. Então, se a lei autoriza que a criança, nesse caso, vítima de estupro, interrompa a gestação, né, por mais que eu discorde dessa legislação, eu preciso cumpri-la. Porque é assim que o ordenamento funciona e assim eu trago também segurança jurídica a todos os cidadãos. Né? Porque Até aí ela porque, né, fica. Matheus, Oi? a nossa Constituição de 88, ela diz que o nosso Estado é um Estado laico, que ele não deve ser tomado decisões por juízes, né, promotores, advogados com base em crenças pessoais e nas crenças religiosas. E aquele profissional tem que tomar decisão a partir do que está escrito na lei. Não a decisão baseada no costume pessoal dele, como é nos Estados Unidos, que cada juiz acaba fazendo o seu julgamento baseado nos costumes. Aqui no Brasil, a gente tem que deixar claro que a gente não pode fazer julgamento baseado em costumes. A gente tem que, os juízes e os profissionais de direito, tem que julgar conforme o que está escrito na lei. E a lei fala que há exceções em que o aborto não será punido, né? Ele não pode simplesmente se basear numa crença dele. Isso me leva a uma outra pergunta, Matheus. Há quem diga que esse projeto de lei é inconstitucional. E ele é inconstitucional. Qual é a base legal que eles podem usar para defender esse projeto? Bom, Ricardo, você tocou num ponto muito importante, que é a laicidade do nosso Estado. Então, veja bem, o nosso Estado não pode misturar religião com direito, né? Nós respeitamos todas as religiões, diferentemente, por exemplo, da Arábia Saudita,
do Estado de Israel, de outros estados teocráticos que adotam uma religião como base desse Estado, o Brasil não faz isso. Tanto que nós respeitamos a religião cristã, os judeus, as religiões de matriz africanas, todas elas precisam ser respeitadas. E aí eu vou te trazer um dado muito interessante, que são os dados de 3 países específicos: Argentina, nossa vizinha, Itália e Espanha, né? A Itália é o país onde está a sede do Vaticano, né? A Argentina é um dos países onde tem a maior taxa de cristãos do mundo, assim bem como a Espanha. E nesses 3 países, Ricardo, o aborto é permitido, justamente porque lá não se permite a mistura, né, das convicções religiosas que o povo eventualmente tenha com as políticas de estados que eventualmente são adotadas e conseguem conviver pacificamente, né? O Brasil, diferentemente de outros países de primeiro mundo, como França, Canadá, Alemanha, a própria China, o Reino Unido, né, o Brasil caminha na direção, por exemplo, de Arábia Saudita, de Egito, de Nicarágua, de Suriname, né, e de outros países teocráticos para proibir, por exemplo, o aborto. Mas vamos lá, né, já que a gente está discutindo aqui argumentos e ideias, né, existem argumentos do ponto de vista jurídico que justificam a defesa do projeto de lei, né? Esses argumentos, eles trabalham também uma base religiosa, no sentido de que a proteção da vida deveria se estender até o momento da concepção. Essa é a base do argumento daqueles que defendem a constitucionalidade do projeto de lei, né? A concepção, ela ocorre quando o espermatozoide fecunda o óvulo, e a partir desse momento nós já teríamos uma vida a ser protegida pelo ordenamento jurídico, e qualquer atentado contra esse produto da concepção seria um atentado à vida, né? Por outro lado, nós temos também argumentos, e assim, do ponto de vista jurídico, político, social, muito mais razoáveis, que defendem a inconstitucionalidade desse projeto de lei. Primeiro, porque esse projeto de lei vai ao encontro daquilo do que prevê o próprio Código Civil, né? O nosso Código Civil, ele reconhece o início da personalidade jurídica, ou seja, somos considerados pessoas pelo ordenamento jurídico a partir do nascimento com vida. E esse nascimento com vida, ele é feito a partir de um exame que se chama dosimasia hidrostática de Galeno, em que o médico vai verificar se teve ar nos pulmões. Então, se respirou, tem vida, certo? Então, veja bem, qualquer momento antes, né, não se reconheceria o direito à vida se não nascer e não tiver respirado. Além disso, o nosso ordenamento, ele põe a salvo alguns direitos para o nascituro, que é justamente o produto da concepção, que não é considerado pessoa, que não é considerado uma vida, mas que desde quando foi concebido, esses direitos são resguardados, mas são direitos condicionados, condicionados a justamente aquele nascituro nascer com vida. Então, né, ele põe desde a concepção, por exemplo, direitos hereditários, né? Então, veja bem, se os meus pais, né, eles, né, se tem um produto da concepção, meu pai tem um relacionamento, engravida uma mulher e ele morre antes da criança, né, do nascituro nascer, né? O direito hereditário dele se tornar herdeiro do meu pai está garantido desde que essa futura pessoa que vier, ela nasça com vida, certo? Então, veja bem, é um direito condicionado ao nascimento com vida, justamente porque se aquela gestação ela não produzir alguém que vai nascer com vida, não será
né, esse nascituro. Se não nascer com vida, se não respirar, não será titular de direitos e deveres no ordenamento jurídico brasileiro. Então, veja bem, esse é um ponto. E o segundo ponto que me chama mais a atenção seria uma própria violação à dignidade da pessoa humana, no sentido de se obrigar uma mulher vítima de um crime a levar a cabo uma gestação indesejada e não só, além disso, puni-la de uma forma muito mais grave com a qual seria punido o próprio abusador. Né? Isso violaria o princípio da proporcionalidade em todos os aspectos, necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Porque veja bem, Ricardo, o cidadão que comete um estupro, seja o estupro comum ou o estupro de vulnerável, e para quem está nos assistindo, o estupro de vulnerável é aquele que é cometido contra pessoas menores de 14 anos ou quando, por algum motivo, tem a capacidade de resistência reduzida. E o estupro comum é aquele estupro que é praticado, né, nos moldes como todos conhecem. Bom, o estupro comum, ele tem uma pena que vai de 6 a 10 anos de reclusão. O estupro de vulnerável tem uma pena que vai de 8 a 15 anos. E aí, veja bem, seja o estuprador de um estupro comum ou de um estupro de vulnerável, ele teria uma pena máxima de 15 anos ou de 10. E aí, a mulher que decide interromper, que é vítima de estupro, que decide interromper a gestação, em decorrência desse estupro, ela seria punida com uma pena que vai de 6 a 20 anos. Isso viola qualquer Era crime. Você está penalizando a vítima não justamente só 2 vezes, como de uma nesse forma mais ponto severa. que eu gostaria de fazer duas colocações, se você só me permitir. Claro. Assim, primeiro, a gente acabou de ver esses dados. Eu queria fazer, na verdade, três colocações. A primeira é sobre as penas para o distúrbio da abusos sexuais, tanto de uma pessoa adulta quanto de vulnerável. E dizer assim, para mim, uma opinião pessoal não tem sentido, Matheus, punir uma vítima um crime maior do que o próprio criminoso. Porque a gente vê, né? Que os abusos sexuais de vulneráveis é uma pena que vai de 8 a 15 anos. Mas a gente sabe que o nosso sistema judiciário, que é aquele, muitas das vezes, aquele abusador, e muitas das vezes também é um membro da família da criança, ele não vai ser punido. Isso não vai chegar na justiça por vergonha da família e por proteção do próprio abusador. Porque às vezes, por exemplo, um padrasto abusa de uma filha, da filha da esposa. E a esposa, muitas vezes, ela não acredita na filha. Que o padrasto obrigou ela a cometer aquele ato sexual. Aí, às vezes, vem gerar uma gravidez e ela decide interromper. Não tem lógica ela ser punida por um crime maior. E a segunda colocação que você falou agora, do Estatuto do Nascituro, né? E ele diz que algumas correntes jurídicas, né, dizem que a vida começa a partir que o feto respira, dá o seu primeiro respirado. Aí a gente vai fazer uma seguinte reflexão. E aquele feto, aquele bebê, aquela criança, que muitas das vezes nasce com encefalia, ela não vai ser capaz de ter uma vida normal, de
tem um desenvolvimento neurológico, um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento linguístico, e ela vai ficar vegetando. Ela vai respirar, porque ela vai ser ligada numa máquina que ela vai continuar respirando. Ela deu o primeiro respiro. Mas olha o traumática é a vida dessa criança e o quão traumática vai ser para uma mãe, para um pai, para uma família, ver um filho viver naquela situação para o resto da vida. Porque após que ligue os aparelhos nele, para fazer ele continuar respirando, uma vez que conectou, não pode ser desconectado, senão é um homicídio. Não seria uma eutanásia igual nos Estados Unidos. Mas que vida que aquela criança vai ter? Não vai ter uma vida. Vai ter uma vida de sofrimento para a mãe. Ver o filho naquela situação ao longo dos anos e ele só vai estar vivo por causa de uma máquina. Se tirar a máquina, ele não sobrevive. Sendo que isso poderia ter sido evitado no momento que ela recebeu o diagnóstico na gravidez. Porque a lei fala, e a sociedade fala, que deve ser protegido a vida da criança acima de qualquer coisa. Mas, para mim, no meu ponto de vista, na minha opinião, nessa situação não é uma vida. Ele não vai estar ali. A criança não vai estar ali. O que vai estar ali é um aparelho conectado nele, fazendo ele respirar. Tirou aquele aparelho, ele vai parar de respirar. Aí vai ter que esperar alguma doença infecciosa para fazer o óleo, para levar aquela criança ao óbito. O quão traumático. Isso não é para uma família, para uma mãe. Porque nenhuma mãe quer ver o filho nessa situação. Então eu acho o seguinte, a gente muitas das vezes temos que pensar no nosso bem-estar psicológico e da nossa família e não muito no que a sociedade pensa a respeito da situação. E a outra colocação que eu gostaria de fazer é que a gente já ouviu falar sobre mulheres que, por diversas vezes, tentaram conviver com um bebê fruto de um abuso sexual. Muitas das vezes se sentindo obrigadas a gestar a criança que está na barriga dela. Usando uma referência, eu não sei se o senhor já assistiu, um seriado chamado O Conto de Aia. Ele é baseado num livro. Ele é inegável que o direito brasileiro tem suas bases, a sua fundação em ideologias cristãs que exercem influência em uma área que deveria ser totalmente imparcial. Um dos exemplos que nós temos é a lei número 6.515, de 26 de dezembro de 1977, que é mais conhecida como a lei do divórcio. De um ponto de vista, que sob um ponto de vista mais crítico e atual, é impensável que o Estado implicitamente confessional impeça os cidadãos e as cidadãs de ser livres. Também temos o fato de que, até anos atrás, a mulher só poderia trabalhar e fazer, até eu acho que até recentemente, a mulher só poderia lhe fazer uma cirurgia de ligação de trompas
se o próprio marido autorizasse, né? E se ela tivesse alguns filhos, e ela também antigamente só poderia trabalhar com a permissão do marido. Agora eu pergunto ao senhor, Matheus, como um projeto de lei que visa punir a vítima pode sequer ser colocado em votação? Ô, Ricardo, isso, né, isso faz parte, né, de uma democracia, né? Infelizmente, a democracia, ela tolera situações tão absurdas quanto essa, como debater uma situação dessa, né? Por mais que eu e você entendamos que seja, né, absolutamente, não só inconstitucional, mas absurdo, desumano, um projeto de lei como o PL 1904 de 2024, existem pessoas que defendem, entendem que isso deveria ser aprovado. E aí, obviamente, né, e eu confio nas nossas instituições, né, obviamente, depois que foi votada a urgência desse projeto de lei, a repercussão foi extremamente negativa, que foi necessário, né, a própria Câmara dos Deputados reviu esse regime de urgência e abriu para audiências públicas, e óbvio, a decisão mais correta do ponto de vista humano, social, é que esse projeto de lei seja arquivado, né, não ande, e porque você bem colocou, Ricardo, né, quando a gente fala de criminalizar a vítima, a gente precisa falar também, né, sobre como a sociedade brasileira, né, nós temos que reconhecer alguns avanços, mas ela ainda é extremamente machista, né? Eu brinco, né, com meus amigos, né, em rodas de conversa, eu sempre falo que se o homem engravidasse, o aborto já não seria crime há séculos, não só no Brasil, como, né, em vários países do mundo, né? E infelizmente nós temos uma sociedade que não só subjuga diversos direitos das mulheres, como em alguns aspectos fazem questão não só de aumentar os vários tipos de violência que são praticados contra as mulheres, né? E nós criamos, o Brasil criou, né, um aparato de proteção à mulher que ainda se mostra insuficiente, não só para evitar que essa violência, não só a violência dentro de casa, doméstica, familiar, mas também foi noticiado nos canais de comunicação um caso no estado do Rio que um obstetra violentou sexualmente uma mulher, acho que, salvo engano, um anestesista ou obstetra, não lembro, né, durante o Foi parto, ou seja, um anestesista. Eu lembro desse caso, se eu não me engano. Aconteceu o ano passado, ano acho, retrasado. acho E que foi depois que na ele Baixada sedava, Fluminense. depois que ele sedava as mulheres, ele abusava dela. E outro caso também, que é muito marcante, o Matheus, é o caso daquele médico famoso que ele trabalhava com fertilização in vitro. Roger foi Ele preso no próprio Paraguai. abusava de centenas de pacientes, e tanto que houve investigações que centenas de mulheres que engravidaram não foram de doadores ou do próprio marido. Os filhos eram dele, porque depois que ele sedava elas, ele abusava delas. Sim, isso é um absurdo, porque você imagina, né? Se uma mulher dessa engravidasse, vítima de um estupro, de uma violência sexual, né, ela não poderia, né, se esse fosse um projeto de lei passe, até ela descobrir a própria gestação. E também, Ricardo, né, muitas mulheres são cristãs e podem, às vezes, até ter um conflito entre o que acredita na sua fé,
né? E perpetuar aquela gravidez que vai lhe trazer sofrimento, o produto da concepção que muitas vezes não foi desejado e que se pode vir, né, um ser humano que vai ser rejeitado e que vai ter diversos outros problemas, Eu né, não do ponto de vista sei, social, Matheus, psicológico. se você ouviu há alguns dias atrás um vídeo, depois eu até mando para você, de um depoimento de uma mulher falando que ela era uma filha fruto de um abuso sexual, que a mãe sofreu e que a mãe, por essas questões religiosas, do que a sociedade ia dizer, né, ela optou por continuar a gestação. Ela nunca gostou da criança. Ela maltratava a filha. Ela excluía a filha. Então, eu acho o seguinte, a partir do momento que houve esse crime, a gente pode fazer muita coisa. Ela ainda 22 semanas. Muitas vezes, quando é um abuso sexual de vulnerável, de uma criança menor de 14 anos, às vezes com 10, 11 anos, ela, ela nem sabe o que é uma gravidez. Ela não sabe os sintomas de uma gravidez. Muitas das vezes só é descoberto aquela gravidez depois de um tempo. Porque, Exatamente. poxa, quantas crianças lá do interior do sertão, da Paraíba, da Bahia, que não têm acesso à informação, né? Que não têm uma educação tão completa, que muitas das vezes a família de uma família humilde, que não tem instrução, que não tem conhecimento. Aí acontece um caso desse, às vezes ela não sabe nem qual é o sintoma de uma gravidez. Sim. Porque é muito engraçado, Matheus. O homem, ele só produz o espermatozoide a partir de 13, 14 anos. E a mulher, a partir das meninas que começam a menstruar com 8, 9 anos, a partir da primeira menstruação, aquela garota já pode engravidar. Mas uma criança, um homem de 2 anos, de 11 anos, de 10 anos, um menino, ele não é capaz, biologicamente, de engravidar uma menina, uma mulher. Então a gente vê a diferença também na questão biológica, né? E outra ênfase que eu queria fazer aqui, muitas das vezes a violência sexual, o ciclo de violência, ela acontece dentro de casa. E muita mulher ainda acha que o marido não pode ser punido por violentar ela, porque ela acha ainda, muitas mulheres, por ideologia de família, elas acham que ela tem uma obrigação, porque está casada, de ter relações sexuais com o seu marido. E se ele forçar ela, ele está no direito dele. Ela não vê aquilo como um crime. E a gente que estuda a lei, né? Você como promotor, eu como estudante de direito, a gente sabe que o marido pode responder por um crime de violência sexual pela sua mulher, contra a sua mulher. A gente sabe que muitas das vezes é o nosso mundo desse mundo. É mundo, existe a profissão de profissionais do sexo. Né? Isso sempre existiu e sempre vai existir. Às vezes a pessoa acha, porque ela está pagando, ele tem o direito de ter relação com ela. Ele não sabe que a partir do momento que a mulher fala não,
aquele não tem que ser respeitado. Mesmo se ele for marido dela, mesmo se ele tenha contratado uma profissional. Porque a partir do não se torna um crime. Sim, sim, o não é não. E Não você, é não, é claro. e você A partir do tocou momento que ela no. fala para, ele tem que parar. O caso Sim, mais recente que a gente tem é dos jogadores, os dois jogadores de futebol, que as mulheres iniciaram a relação. E ela falou, para, e eles não pararam, né? Então, Matheus, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria saber a opinião profissional do senhor sobre o fato que mais chama a atenção. Ele que apenas, né, que a mulher, é que apenas para a mulher que deseja realizar o aborto apenas pode superar a pena dada por próprio estuprador. E o sim. que isso revela sobre os direitos das mulheres no Brasil? Esse projeto é uma forma de dificultar o aborto que já é previsto por lei. O Ricardo, ele não é só uma forma de dificultar, como é uma forma de coagir, de amedrontar, de intimidar e de, em todas as suas formas, de atentar em todos os aspectos contra a dignidade das mulheres vítimas de estupro e principalmente contra os direitos sexuais e reprodutivos de todas as mulheres. Né? As mulheres, e você tocou num ponto na sua colocação anterior, né, que projetos de lei como esse, eles acabam também criminalizando a pobreza. Por quê, Ricardo? Porque, veja bem, né, uma pessoa que tem uma condição financeira melhor, a partir do momento que ela engravida e tem uma gravidez indesejada, ela pode simplesmente, né, fazer a contratação desse aborto de forma particular e clandestina. Exatamente, E, a gente, só te cortando um minuto, Matheus, a gente não pode ser também hipócritas, né, de falar que só porque o aborto é proibido, ele não é realizado. sim, O índice do SUS, que eu estava vendo, de mulheres que foram atendidas no SUS por abortos mal feitos, é muito maior do que o índice das mulheres que vão lá procurar o aborto. Entendeu? e não só Mesmo isso, que aquilo Ricardo. aconteça, fruto de uma violência e tal, às vezes ela tem vergonha de falar. A gente sabe, né, Matheus, de muitos casos de violência sexual, violência sexual de vulnerável, não chega não na delegacia. Sim, Na muita eu lembro. Nós falávamos sobre a proibição do aborto causar a própria criminalização da pobreza. Porque, veja bem, Ricardo, né, as pessoas que têm dinheiro, elas simplesmente acabam pagando, porque o aborto ele acontece, elas acabam pagando ou para fazer em clínicas particulares, né, com todo o aparato, tanto que você mencionou que, né, as intercorrências dos abortos provocados clandestinamente, o SUS, ele absorve praticamente 100% de todas essas demandas, 97 ou 98%, segundo dados do Ministério da Saúde. E aí, veja bem, ou as pessoas que têm dinheiro pagam, ou simplesmente elas viajam, né, para está de nossos vizinhos aqui, fora. os nossos vizinhos, Exatamente, elas Argentina, vão Uruguai, para onde o Estados Unidos, Reino aborto Unido, é legalizado e vão e lá e fazem fazem o fora. aborto. E como ficam, né, a situação, como fica, né, a situação das pessoas que não têm dinheiro para fazer isso? Elas ficam jogadas à própria sorte, acabam muitas das vezes fazendo, né, de uma forma clandestina, sem a segurança médica necessária, sem assistência necessária para tanto, e na maioria das vezes acabam tendo É, complicações
e tendo, inclusive, morte. E segundo Matheus, dados eu do Ministério da queria Saúde, fazer uma colocação rapidinho. A gente sabe, na verdade, que esse projeto de lei que foi proposto pelo deputado sócio desse Cavalcante no PL e apoiado por outros 32 parlamentares, ele, na verdade, ele não passa de uma artimanha de jogo político. A gente não pode deixar de fazer essa colocação, porque eles usaram esse projeto, porque, na verdade, a gente sabe que a bancada religiosa da Câmara é uma grande maioria, né? Que são os evangélicos, os cristãos, principalmente os evangélicos e os cristãos, né? Porque a ideologia cristã hoje ela é muito forte ainda no Brasil. Não que não seja em outros países, mas no Brasil ela é mais forte ainda. Então, esse projeto, ele é uma artimanha política que essa maioria dos deputados quis usar como uma artimanha, como uma moeda de troca para pressionar o presidente da Câmara, que, foi esse. Se vocês não fizerem o que a gente quer, a gente vai comprar esse projeto. E como a gente tem a maioria, a gente vai possivelmente conseguir aprovar. sim, Então, na verdade, o que eu queria deixar claro para as pessoas, que os deputados não estão pensando na sociedade, nas vítimas das mulheres. Eles só querem uma moeda de troca com o presidente da Câmara. É só isso. Eu acho que é muito importante fazer essa colocação, porque isso gerou um debate muito grande, tanto nas mídias, né, do Brasil, e nas redes sociais. Agora sim, você pode dar sim. prosseguimento ao que você estava É, falando. é, e assim, né, as pessoas, né, e os agentes do Estado, eles precisam pensar que as decisões políticas que são tomadas, elas geram consequências na vida de inúmeras pessoas, né? Se aprovar um projeto de lei, né? Eu não sei se você lembra, mas uma outra afronta que nós tivemos a direitos das mulheres, especificamente nos últimos anos, foi quando o Sistema Único de Saúde parou de fornecer absorvente e pílula anticoncepcional para adolescentes, né? Principalmente a questão dos absorventes, né? O SUS tinha indicado que cessaria a política pública de fornecer aquelas adolescentes que não, aquelas mulheres e adolescentes que não têm condições de comprar um simples absorvente, né? Se ventilou essa absurda possibilidade de cortar esse fornecimento a essas mulheres. E aí veja bem, né? Com qual conforto, com qual dignidade, né? Uma adolescente que está entrando nessa fase da puberdade iria na escola. Ela sofreria bullying, ela sofreria piadas de péssimo gosto, e aí, isso poderia contribuir, num segundo momento, com uma própria evasão escolar. Sim, aí você imagina, Ricardo, que situação que gera, né, o desconforto, a, né, a violação a esse direito daquela adolescente, daquela mulher que precisa ir ao trabalho, precisa ir à escola, mas que infelizmente está no período menstrual. Ela não tem dinheiro, porque, né, a situação brasileira, grande parte da população brasileira vive em situação de miserabilidade financeira, e aí essas pessoas precisam, de alguma forma, ir ao trabalho, e aí como é que vão nesse período sem que o Estado dignamente
ofereça, né, essas condições mínimas para que ela vá. Isso é, né, tal como esse projeto de lei que a gente está discutindo aqui, né, isso é uma afronta absurda, né, aos direitos básicos, mínimos da própria mulher, né? E olha assim, né, sou um homem, não tenho lugar de fala, mas tenho uma filha, né, que obviamente vive nesse mundo, né, daqui a pouco vai atingir a sua adolescência, a sua puberdade, e que obviamente pode ter colegas que não que possam não ter acesso às mesmas condições que ela tem, mas que o Estado precisa garantir que tenha, né, os direitos básicos dessa mulher, não só, né, o direito a métodos contraceptivos, absorvente e, né, no futuro, quem sabe, a própria interrupção da gravidez, se assim o desejarem, sem que o Estado possa interferir nessa esfera da vida privada. Na minha opinião, Matheus, o projeto de lei 1904 de 2024 é um completo retrocesso. Inclusive foi considerado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil inconstitucional, inconvencional e até mesmo ilegal. O certo seria aumentar a pena de quem comete o abuso sexual e estupro na vigência do ordenamento jurídico. Tanto ocorre também de homem para mulher e de mulher para homem. Não importa o gênero. Não basta apenas punir o criminoso. Se a punição resolvesse, os países com pena de morte não teriam mais criminosos. A primeira providência a ser tomada é a educação em direitos humanos e não criar encarceramento, não usar o medo para coagir e controlar. Estado democrático não quer pessoas coagidas ou com medo para não fazerem, mas não fazerem por um motivo universal, que é o respeito pela dignidade humana. Matheus, o projeto também ignora complexidades psicológicas e práticas enfrentadas por vítimas de abuso sexual e abuso sexual de vulnerável. Esperar que uma vítima de estupro recupere-se emocionalmente pelo apoio e decida pelo aborto dentro de 22 semanas é insensível à gravidade do trauma. Além disso, há casos documentados de gestações só descobertas tardiamente, onde a vítima muitas vezes é uma criança e não tem plena consciência de sua condição até após o prazo de 22 semanas. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso. Ô, Ricardo, eu concordo integralmente, né, com todos esses argumentos que você colocou, né, muitas vezes nessas 22 semanas, né, a pessoa, a vítima do estupro, sequer teve tempo de, primeiro, descobrir a gravidez e também, no segundo momento, passar por um momento reflexivo, segundo as suas próprias convicções, né, para tomar essa decisão. E aí, a partir do momento que você coloca um marco temporal, olha, até 22 semanas, ok, depois das 22 semanas, vai ser tratado como alguém que pega uma arma de fogo e dá um tiro na cabeça de alguém. Olha o tratamento absurdo, desumano, que esse projeto de lei quer dar a essa vítima de estupro, chamando-a ou intitulando-a de homicida. Veja bem, isso
não passa, o Ricardo, né? Não só numa análise razoável, jurídica, argumentativa, como isso é extremamente desumano, E né? moral. Não, imoral, desumano, cruel, degradante, né? Todos os adjetivos que se queira dessa natureza usar para qualificar isso. A pessoa é vítima. Nós estamos invertendo o papel da vítima com o do criminoso. Isso jamais poderia ser tolerado e admitido, sabe? É, é de uma insensibilidade. E aí, né, aí já é uma opinião pessoal. Eu acho que a apresentação desse projeto de lei, o tiro saiu pela culatra. Porque, veja bem, né, observando de fora, naquele contexto que você pontuou sobre, né, o bastidor político que pode ou não ter ensejado a apresentação desse projeto e a votação do seu regime de urgência, mas fato é que a repercussão foi tão ruim, né, dessa deliberação da Câmara dos Deputados, que a própria dita bancada evangélica que defenderia a autoria desse projeto, ela, ela mesma se viu enfraquecida perante a sociedade, porque, né, dentro do debate político, né, o que né, bem dizendo assim, o que colou foi a imagem de que aquelas pessoas, né, defenderiam o estupro em detrimento de ser contra o aborto da pessoa que foi estuprada, ou seja, né, o rótulo que pegou, né, nesse tipo né, nas pessoas que defenderam e votaram esse projeto é que se estavam passando pano para estuprador. E o estupro é um dos crimes do Código Penal brasileiro que não só do ponto de vista moral é extremamente abjeto, como ele traz, Ricardo, consequências inúmeras vezes irreparáveis para as vítimas. Né? Exatamente, porque não é, por exemplo, Matheus, queria dar um exemplo muito claro de dois crimes, né? O crime de furto, do roubo, né? Porque o roubo tem que ser um emprego de violência ou grave ameaça, né? A Isso. pessoa que sofre um roubo com os ladrões, né? São os ladrões apontando armas na sua cabeça, quando invadem a sua casa, te sequestram, te mantêm em cárcere. Aquele trauma, ele ao longo do tempo, trabalhando sua cabeça, ele pode vir a passar. Você pode, ser claro que você vai ficar com aquele trauma por um bom tempo. Mas é diferente de uma mulher, de uma menina que foi abusada, que foi estrupada, e de uma mulher também, né? Eu falo de uma menina porque uma criança, ela está na idade, né? Do outro que é considerado um abuso de vulnerável numa idade que muitas vezes ela está formando a personalidade dela, ela está formando o psicológico dela. E ela sofre aquilo, esse crime tão brutal, tão repugnante, né? Porque apesar dos outros crimes, de um assassinato, de um roubo, de um sequestro, serem um crime assim muito brutais, muitas das vezes, como essa chacina que teve em Vassouras, né? É um crime brutal. Mas aquilo um dia, aquela marca, ela vai passar. Agora, muitas das vezes, aquela menina que foi abusada aos 11, aos 12, aos 13 anos, ela vai carregar aquilo ali pro resto da vida. Ela vai ter dificuldade, muitas das vezes, de ter uma relação com outra pessoa, uma relação amorosa, uma relação afetiva, também uma relação sexual, porque querendo ou não, a relação sexual também faz parte do desenvolvimento do ser humano.
algum momento ele vai ter uma relação sexual. Seja um homem com uma mulher com um homem, ou quer seja a orientação sexual da pessoa. E quando ela é vítima desse crime tão repugnante, né, ela vai ficar com aquela marca, ela vai sofrer consequências psicológicas para o resto da vida. Às vezes muitas das vezes, quando a gente passa por situações traumáticas na nossa infância, muitas das vezes o nosso cérebro bloqueia aquela lembrança. Mas a pessoa, ela vai ter reações. Ela não pode não lembrar no primeiro momento por que ela está tendo aquela relação. Mas na hora que ela começar a namorar, ela vai ter uma reação diferente. Na hora que ela começar a ter contato com outros homens, ela vai ter uma reação diferente. Muitas das vezes, a partir dali, ela vai querer buscar saber o porquê ela está tendo aquela reação em terapia, fazendo terapia. Aí sim ela vai lembrar daquela situação que ela havia esquecido. E para uma mulher adulta também. Por mais que uma mulher adulta já tenha a personalidade formada, a cabeça formada, não é por isso que esse crime não vai deixar uma marca nela pro resto da vida. Ela vai ter aquela marca pro resto da vida dentro dela, né? Ela nunca vai esquecer daquilo. Ela sempre vai lembrar daquilo. Ela sempre vai ter dificuldade em ter relações com outra pessoa. E por que punir a mulher que sofreu esse crime ainda mais do que ela já vem sendo punida ao longo dos anos com essa lembrança? Porque a lembrança também é uma punição. Sim. A marca é uma punição. É uma A própria revitimização é uma punição. Né? É uma cicatriz. A revitimização é uma cicatriz. É como se ela tivesse uma ferida que ela vai mexer naquela ferida e aquela ferida não vai parar de sangrar. E você vê, Ricardo, né, a experiência, né, eu fiquei 3 anos e pouco afastado, né, de lidar com casos criminais no dia a dia, mas desde outubro do ano passado, quando eu me Para quem removi para Vasco. não sabe, né? Durante esses anos que você esteve em Itaperuna, era raramente que você tinha contato com o lado criminal da profissão de promotor, né? Para quem não sabe, o Matheus, enquanto estava em Itaperuna, ele era promotor da tutela coletiva de Itaperuna, que é uma área totalmente diferente, né, da área criminal. Então você perdeu um pouco o contato. Sim, eu, né, no começo, nos primeiros 5 anos que eu fiquei no Norte e Noroeste, eu trabalhei na parte criminal, mas nos últimos 3 anos, como você bem pontuou, eu fiquei na tutela coletiva. E aí, em outubro do ano passado, quando, né, eu voltei a ter contato com casos criminais, né, em Vassouras, a gente acaba vendo, né, uma situação muito ruim que se repete, que é esse trauma que essas vítimas têm e que muitas vezes, nos casos de estupro de vulnerável, né, é a primeira vez que aquela vítima teve relação sexual e aí ela acaba tendo relação sexual de uma forma abusiva com um estuprador, com alguém que ela não queria, com alguém que ela foi forçada, com alguém que ela foi violentada. E isso, inegavelmente, Ricardo, leva sequelas para o resto da vida. Não raras vezes, essas vítimas de estupro, tá? Elas têm sérias dificuldades, não só de ter uma vida sexual ativa depois da prática do crime, como de se relacionar afetivamente,
né, com um companheiro ou uma companheira. Porque o trauma é tão grande que todas as vezes que elas eventualmente precisam se relacionar, a memória da violência e do crime praticado vem à tona, que muitas vezes elas não se sentem confortáveis e aí não conseguem levar relacionamentos afetivos adiante e acabam, obviamente, desenvolvendo, né, outros problemas psicológicos como depressão, tristeza profunda e que acabam se refletindo no trabalho, nos relacionamentos sociais, nas amizades e na própria forma da mulher criar a sua própria identidade, que lá atrás foi violada por um ato criminoso. E aí você imagina, né, depois de todo esse contexto, me vem o Estado brasileiro, não permite ou tenta criar obstáculos que uma gravidez concebida nessas circunstâncias seja interrompida, como, né? Se esse PL fosse aprovado, não bastasse isso tudo, o Estado brasileiro ainda queria punir, né, essa vítima com uma pena que poderia variar de 6 a 20 anos de reclusão. Né? Veja o absurdo que é isso. Né? A gente daria muita sorte se essa mulher não cometesse alguma situação pior contra a própria vida ou a integridade física, não é mesmo? Porque não bastasse todo esse trauma, ela ainda tem que se ver diante de um delegado de polícia, de um promotor de justiça, de um juiz, sendo condenada a uma pena de prisão. E muitas Né? E das aí, vezes, né, Matheus? Infelizmente, não pegam um delegado tão muito, tão ético, um juiz tão ético, um promotor tão ético, como foi o caso que você citou, e como foi também o caso que foi noticiado há um tempo atrás, de um áudio que vazou de uma promotora de justiça acuando uma vítima de estupro para ela não fazer o aborto. Ela acuou sim, tanto a vítima que ela desistiu. sim, e, né, eu acho que o áudio falava assim, né, é absurdo o áudio, você não aguenta segurar mais um pouquinho, né, como se assim, porra, a mulher já está ali numa situação extremamente vulnerável, com uma gravidez concebida em circunstâncias absolutamente abjetas, né, e não encontrar em quem, né, o próprio Estado, os representantes do Estado, que deviam ampará-la e trabalhar para que esse trauma não fosse, né, agravado, né, ela se vê numa situação dessa, assim, é totalmente reprovável, né, independente se fosse um juiz, um promotor de justiça, um advogado, um defensor público, é uma conduta extremamente reprovável, né, e que merece, assim, né, todas as críticas possíveis e impossíveis. E, Matheus, qual seria o impacto legal caso essa lei seja aprovada? Bom, caso essa lei fosse aprovada, né, nós teríamos a possibilidade de se instaurar um inquérito policial, né, para poder investigar essa vítima que decidiu fazer o estupro após a 22ª semana de gestação. Então, essa vítima, né, por mais absurdo que seja, ela seria investigada no âmbito da polícia civil, ela poderia ser denunciada, poderia ser condenada e poderia, né, numa pena que varia de 6 a 20 anos, que é a pena do homicídio simples, ela poderia ser condenada no regime inicial, que vai desde o semiaberto até um regime fechado, se a pena, né, fosse superior a 8 anos. Né, você imagina, não bastasse isso tudo, ela ainda teria que cumprir, né, uma fração significativa aí em regime semiaberto ou até mesmo em regime fechado. Mas, né, felizmente, né, houve um recuo da própria Câmara dos Deputados, que não só retirou a urgência, mas parece que adormeceu esse projeto de lá e,
né? Eu, não só como cidadão, tá, Ricardo? Como alguém que é bacharel em direito e também alguém que é promotor de justiça, espero que esse tipo de debate jamais seja ressuscitado na nossa sociedade. A gente precisa avançar e não retroceder na proteção nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Matheus, você acha que as movimentações das redes sociais, os protestos contra isso, contrários a esse projeto de lei, influenciaram e podem influenciar na aprovação da lei? Eu acho que as manifestações em redes sociais elas foram fundamentais para que esse projeto de lei fosse deixado de lado, inclusive com a retirada da urgência, tá? Eu acho que se não houvesse uma mobilização em redes sociais e de entidades da sociedade civil organizada, como a própria OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, né? Se não houvesse essa mobilização que começou na rede social, isso poderia ter sido levado adiante, por mais absurdo que fosse. Então, né, obviamente, as redes sociais, elas têm muita coisa que precisa ser melhorada, tem muita coisa ruim, mas nesse ponto específico, para brecar esse retrocesso, né, a mobilização nas redes sociais foi fundamental para que, né, isso parasse. Matheus, Mas, eu por outro lado, gostaria de ler Ricardo, uma responder, postagem só que te cortando, mas por outro lado, né, se as redes sociais elas são uma faca de dois gumes, né? Eventualmente, em algum momento da história, que eu espero que não aconteça, elas podem exercer uma função completamente negativa, contrária à que exerceram nesse passado recente. eu gostaria de ler uma postagem feita pela deputada Érica Hilton, que é até interessante a gente mencionar ela, que foi a primeira deputada transexual eleita no nosso Brasil, Uma das né, mais no nosso votadas de país. São Paulo. Isso, eu gostaria de ler uma postagem que ela fez no dia 18 de julho, em seu perfil no Instagram. Ela postava assim: salvem a menina de Goiás. O Tribunal de Justiça de Goiás está impedindo uma menina de 13 anos, vítima de estupro, de realizar o aborto legal após uma ação do próprio pai da menina. O motivo: o pai da menina fez um acordo, entre aspas, né, com o estuprador para que a gestação seja mantida e o criminoso assuma a paternidade. Sequer as consultas com obstetra, a menina está podendo realizar em paz. Seu pai e seus advogados pressionam e conseguiram ficar dentro do consultório durante todo o exame pré-natal de gravidez de alto risco da menina. Aí a postagem continua, Matheus. Todo esse processo, está sendo feito com o apoio de organizações religiosas fundamentalistas e funcionários do Hospital Estadual da Mulher de Goiânia estão tendo que sair pela porta dos fundos para evitar ataques de manifestantes a favor da gravidez infantil. O que está acontecendo em Goiás é um crime contra a existência de mulheres e meninas e pessoas que gestam. O pai da menina fez um acordo com quem a estuprou e com o apoio da justiça e organizações religiosas. Uma menina de 13 anos que não quer estar grávida não tem mais o direito sobre o próprio corpo ou sequer o direito à lei brasileira. O Ministério das Mulheres,
o Conselho Nacional de Justiça, organizações feministas e a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica já estão atuando sobre o caso. Mas o objetivo do pai da linha e dos fundamentalistas é atrasar o direito ao aborto até o aborto legal, até que ela sofra um parto forçado. Fecha. Eu gostaria de saber, Matheus, o que o senhor acha sobre isso? Cara, eu concordo, né, com as críticas que a deputada Erika Hilton fez nessas postagens. Primeiro, porque, né, é um absurdo humano o pai, né, fazer qualquer tipo de acordo sobre um direito da própria filha com o abusador da sua filha, né? E segundo, porque, cara, o Estado brasileiro erra mais uma vez ao impedir a interrupção dessa gestação. Até porque, o Ricardo, o próprio STJ, ele tem julgados, inclusive bem, né, julgado de 2016, do próprio estado de Goiás, em que ele reconhece como sendo um abuso de direito um ato de uma terceira pessoa que judicialmente tente fazer com que a mulher não interrompa a gestação. Naquele caso específico que o STJ julgou lá em 2016, era uma mulher que engravidou e já na gestação descobriu que o bebê tinha uma síndrome, né, uma síndrome que tornava absolutamente inviável a vida extrauterina. E ela foi para poder fazer o aborto. Um padre, né, um líder religioso da comunidade, percebeu que ela iria abortar, impetrou um habeas corpus em favor do feto, tá certo? Para que o Estado proibisse ela de realizar um aborto legal. E aí o caso chegou ao STJ porque foi deferida uma liminar nesse habeas corpus lá em Goiás, e aí se recorreu até o STJ, e o STJ reconheceu que essa conduta do líder religioso consistiu em abuso de direito. E mais, na minha concepção, desse caso que você narrou, que a deputada disse, nós temos ainda a possibilidade do pai, né, se tiver a guarda, perder a guarda e responder civil e até mesmo criminalmente por essa conduta que ele está tendo de não deixar que a sua própria filha, que foi vítima de estupro, né, faça a interrupção já autorizada por lei dessa gravidez. Então, obviamente, está errada a conduta do pai, está errada a conduta do hospital, né, de não realizar imediatamente esse tipo de procedimento. E o que mais me choca, Matheus, é isso tudo ainda ter o aval da justiça. Assim, e não só te choca, como a mim também causa, né, extremo desconforto, entristecimento. Porque como a gente conversou no começo da live, Ricardo, né, eu posso ter as minhas convicções pessoais, mas como agente do Estado, eu preciso fazer aquilo que a lei determina, não aquilo que eu quero. Então, se a lei autoriza nessas situações que o aborto seja realizado, eu, enquanto agente do Estado, não posso descumprir a lei, né,
sob o pretexto de impor uma convicção pessoal que eu tenho. Então, assim, é muito triste quando isso acontece, porque aí a gente sai, né, da ciência jurídica e entra num voluntarismo, num debate de opinião que é estranho aquilo que é o direito posto, né, que é o que os americanos chamam de rule of law, que é o estado de direito propriamente dito, que se regula por regras e regras que dão a segurança jurídica para nós, previamente sabermos o que pode ou não pode ser feito. Matheus, isso me leva a outra pergunta. Por que esse projeto não considera? Esse projeto não considera as mulheres e meninas violentadas como vítimas, mas trabalha para colocá-las no banco dos réus. Né? Essa que, infelizmente, é a intenção desse projeto de lei. Né? Não tem a menor dúvida disso. Né? A partir do momento que você vai criminalizar, né, quem interrompe a gestação a partir da 22ª semana da mulher vítima de estupro, né, você está colocando a própria vítima no banco dos réus numa completa inversão de valores. Se o projeto de lei obter sucesso, como isso vai influenciar em futuras políticas públicas voltadas para o acolhimento e amparo de meninas e mulheres vítimas de violência sexual no Brasil? Olha, vai impactar, na minha visão, de uma forma muito negativa, porque, né, ao invés de dar acolhimento, tratamento, acesso a terapias de saúde, né, e é assim, hoje nós temos, né, antigamente só existia a curetagem, né, hoje nós temos, inclusive, medicamentos que, de uma forma indolor, né, a mulher pode até, inclusive, tomar em casa para poder fazer de uma forma mais humana possível essa interrupção, né, nós vamos tratar isso como um caso de polícia. Né? Ao invés dessa vítima ser acolhida, veja bem, Ricardo, essa vítima que precisa de atenção, acolhimento, ajuda médica, psicológica e social, né? Ao invés de darmos, né, nós, que eu falo enquanto Estado brasileiro, darmos esse suporte, nós vamos, né, ameaçá-la com uma pena de 6 a 20 anos. Isso é inconcebível sobre todos os aspectos, principalmente sobre o aspecto humanitário. Isso é um horror. Existe também, Matheus, uma grande preocupação de que esse projeto de lei prejudique as mulheres que sofrem o aborto espontâneo depois de 22 semanas de gestação. Do ponto de vista jurídico, isso é uma possibilidade. Não, não acredito que seja, Ricardo, até porque, né, o aborto espontâneo ele decorre de causas absolutamente naturais e aí, né, em nenhum momento da nossa história recente, né, se cogitou em fazer qualquer tipo de punição ao aborto espontâneo. Então, assim, né, por mais que esse projeto seja, né, uma excrescência jurídica, né, não existe possibilidade jurídica de se punir, né, sob nenhum pretexto Mas não as normas. poderia abrir precedentes para uma possível ação contra essa mulher que sofreu esse aborto espontâneo depois de 22 semanas? Acho que não. Acho que não, né? Nesse ponto, o projeto de lei ele é bem claro, né, que esse aborto ele precisa ser praticado pela gestante, por terceiros, com ou sem o consentimento, né? E a partir do momento que ele é espontâneo, ele decorre de causas absolutamente naturais, né, do próprio corpo da mulher. Então, assim, né, sendo bem sincero, eu não vejo qualquer margem para se cogitasse que é uma punição para hipótese de aborto espontâneo. Matheus, a gente sabe que muitas das vezes
meninas menores de idade são estupradas e mesmo assim não conseguem o direito de abortar, mesmo sabendo que é concedido por lei nesses casos. Como negar esse direito a elas pode trazer consequências para suas vidas e para a vida da futura criança. Então, essas consequências, elas vão desde problemas psicológicos, hormonais, que podem advir, né, da imposição obrigatória de prosseguimento de uma gravidez indesejada, como também, e aí você mencionou um caso durante esse nosso bate-papo, de, né, uma pessoa que foi que a sua concepção foi decorrência de um estupro, né, e que essa própria pessoa ela carrega diversos traumas, né, que foram para sua própria vida. Então, assim, é muito nefasto se cogitar, né, de como será a vida, não só o parto, né, como também o puerpério e até mesmo a continuidade da vida dessa mãe que é obrigada a gerar um, né, um nascituro cuja concepção decorreu de uma violência sexual. É inimaginável sob todos os aspectos, assim, as consequências são as mais nefastas possíveis. Matheus, eu gostaria da sua opinião para a seguinte nota de repúdio. Vou ler para você agora. Que foi emitida pela Comissão de Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes. Abre aspas. É evidente que esse projeto de lei, se aprovado, atingirá, sobretudo, mulheres e meninas engravidadas por estupradores. Para eles, penas de até 8 anos. Para elas, penas de até 20 anos. Como para o homicídio por interrupção da gravidez, feita a partir de 22 semanas de gestação, quando o próprio Código Penal brasileiro não estabelece prazos para a realização do aborto legal. Fecha aspas. Eu concordo, e assim, essa nota, ela vem, né, coincidentemente, de uma comissão de defesa de direitos humanos que leva o nome de um líder religioso, Ricardo. Então, veja bem, né, quando a gente conversava e eu disse que isso causou, até mesmo entre líderes religiosos, um extremo desconforto por uma parcela de fundamentalistas, né? A gente vê, né, em bom tom e em boa hora, uma comissão de defesa de direitos humanos que leva o nome de um líder, de um importante líder religioso, que foi Dom Paulo Evaristo Arnes, né, a publicar uma nota de repúdio à aprovação de urgência desse PL 1904. Então você vê, né, as próprias entidades de direitos humanos, religiosas, inclusive repudiam, né, você tratar a vítima como criminosa. Matheus, o senhor, como promotor de justiça, concorda que as crenças religiosas e as crenças pessoais não devem influenciar na legislação de um Estado laico? Concordo absolutamente, né? O Estado laico respeita todas as religiões, né? Cada um tem direito de ter a sua religião e até mesmo de não ter uma religião, e obviamente as questões não só religiosas, como algumas questões morais devem ficar afastadas do, né, do debate jurídico.
A gente falou, eu gostaria de fazer a menção, Matheus, ah, do, do seguinte, eu gostaria de falar um pouco sobre a punição do estupro e homicídio simples. Para isso, eu, eu gostaria de mencionar alguns artigos do Código Penal brasileiro. O primeiro artigo é o artigo 213, que prevê que o estupro em adulto tem uma pena de 6 a 10 anos de reclusão, e se for cometido em menor de 18 anos e menor de 14 anos, a pena é de 8 a 12 anos. Nos casos de menores de 14 anos, a pena é de 8 a 15 anos. Agora vejamos a pena de um crime de homicídio simples, que está mencionado no artigo 121 do Código Penal. Diz que a pena para o homicídio simples é de 6 a 20 anos. Olha o quão absurdo e quão diferente é a tipificação e a penalização de cada crime, e olha como as coisas são assim, são tão extremas, que eles pretendem punir uma vítima com uma pena maior do que o próprio criminoso. Exatamente. É isso que você falou, Ricardo. Se o estuprador ele vai ter uma pena no estupro simples de no máximo 10 anos, né? No estupro de vulnerável de no máximo 15 anos, e a vítima que decide abortar após a 22ª semana de gestação, ela pode ser punida com até 20 anos, ou seja, completo absurdo. Isso é inimaginável. Mateus, para finalizar, eu gostaria de perguntar ao senhor, diante do alarmante número de casos de estupro no Brasil, por que ao invés de uma abordagem mais eficaz, que poderia ser investida em projetos de lei que previnem casos de violências sexuais e até que aumentem a pena, as punições para estupradores, o senhor não acha que seria mais benéfico para a sociedade os deputados e o Estado investirem mais tempo em prol da prevenção, em vez de penalizar ainda mais a vítima? Não, concordo, não só na prevenção, como também investimento em educação sexual, em direitos reprodutivos da mulher e também em políticas públicas que favoreçam com que as mulheres possam, de uma forma plena, tal qual nós homens, exercer todos os direitos que lhes são assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro. Né, o caminho jamais vai passar pela criminalização do aborto. Né? Nós temos inúmeras políticas públicas que já existem no Brasil e outras de outros países que podem ser importadas, né, para poder, né, sejam adaptadas ou não à realidade brasileira, para que nós possamos, primeiro, né, conscientizar os homens, que são a grande maioria dos autores de estupro, de que estuprar é errado, de que quando uma mulher diz que não, é não, e isso precisa ser respeitado. E, obviamente, né, nós introduzirmos, né, uma discussão séria, não ideológica, tá, Ricardo? Mas uma discussão científica, social, psicológica, sobre
os direitos reprodutivos das mulheres e também uma educação sexual que seja trabalhada, né, de uma forma honesta, sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de adjetivação ou qualquer coisa do tipo. Sem qualquer inserção de um debate ideológico, porque eu acho isso ou aquilo, ou um debate religioso dentro de um assunto do qual não cabe esse tipo de debate. Eu gostaria de encerrar essa live, Matheus, com a leitura de um pequeno texto que foi publicado pelo canal Ciências Criminais, cuja autora é mestre em Direito Público, especialista em Direito Público, professora de Direito Penal e delegada de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Abre aspas. Dentre os diversos delitos que podem ser cometidos pelo homem, sem dúvidas o estupro de criança é um dos mais horrendos, se não o pior deles. É conhecido que a pedofilia nem sempre foi tratada como crime, sendo que apenas na sociedade moderna, só a partir do século XIX, passou a criminalizar tais condutas, conforme relata o historiador Thomas Lequer. A conduta do estupro de vulnerável é tão triste e desprezível que nela o legislador impõe uma pena mais severa do nosso direito. E se pensarmos no crime de estupro convencional praticado contra adultos, que chega ao conhecimento da autoridade policial para a busca de providências, fica claro que normalmente estamos diante de uma pessoa que foi vítima de um desconhecido que, aproveitando de uma oportunidade dada por um lugar ermo normalmente nas próprias vias públicas e pela falta de pessoas próximas, consuma seu ato e despreza a vítima após a realização. A vítima, por sua vez, na maioria das vezes, nunca viu sequer o próprio autor. Já no estupro de vulnerável, os autores, que normalmente praticam, são pessoas da esfera de confiança da vítima e de seus familiares. Possui acesso ao lar e a criança, utilizando-se desse acesso, aproveitando-se dos momentos em que estão ações para praticar os mais diversos atos sexuais com a criança, no interior de locais particulares, na própria casa, em escola, igrejas, carros, etc., onde a família não imaginava estar a criança correndo risco. Ademais, utilizando-se normalmente de seu poder de convencimento sobre uma criança, muitas vezes o autor ameaça, chantageia ou lhe promete amor eterno, possibilitando que as práticas perdurem por muitas vezes por ano. De todo esse processo, notoriamente causador de muito sofrimento para as vítimas e seus familiares, que nem sempre produzirá uma condenação, deixando impune diversos estupradores por diversas oportunidades. Me vi diante de um questionamento. E se meu filho fosse vítima de estupro? Essa seria a justiça que teríamos? Eu gostaria de encerrar essa live aqui e deixo apenas uma reflexão a todos vocês e uma pergunta.
se sua filha fosse vítima de estupro, você queria que ela fosse tratada da forma que esse projeto de lei quer tratar as vítimas. Matheus, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter aceito esse convite, por ter dado no mesmo momento que eu te fiz o convite, você prontamente aceitou falar sobre esse tema que muitas das vezes é um tema polêmico, é um tema que muitas das vezes pode causar gatilhos emocionais nas pessoas. Gostaria só de agradecer você por ter dado sua opinião, não só como pessoa, mas também como um profissional do direito, né? Como um bacharel e como promotor de justiça também. Só te agradecer mesmo. Você gostaria de deixar mais uma colocação, alguma mensagem para quem está assistindo? Ricardo, eu gostaria, antes de mais nada, te agradecer, né, pela lembrança do meu nome, para poder participar de um debate tão sério, tão importante, nessa sexta-feira, nessa noite de sexta-feira. Agradecer também todas as pessoas que ouviram o podcast. Infelizmente, né, os comentários precisaram ser desativados, porque, né, as redes sociais hoje, infelizmente, têm um controle maior sobre o que se publica e, eventualmente, quem está assistindo poderia propagar algum tipo de discurso de ódio ou preconceituoso, que poderia até prejudicar o perfil do Ricardo, que usa o Podlife como um instrumento de trabalho, né? Mas, infelizmente, né, os justos acabam pagando pelos pecadores. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar, Ricardo, é que não só como pai de uma filha de 10 anos de idade, eu me preocupo muito, não só como o que está acontecendo, mas a sociedade também que eu quero que a minha filha, os meus filhos cresçam e também os meus netos possam viver. E a sociedade que eu tento, né, os valores que eu tento ensinar para eles são os valores do respeito, da dignidade, da necessidade de nós sempre nos colocarmos no lugar do outro. Então, da mesma forma como eu jamais gostaria de, sendo vítima, ser tratado como um criminoso, né, eu não jamais desejaria que uma mulher, nas condições, né, de uma vítima de estupro, sequer pudesse se cogitar que ela respondesse, né, por um aborto quando ela legalmente está autorizada por isso, né? Não só legalmente, como moralmente e humanamente está autorizada por isso. E aí, eventualmente, aquelas pessoas que ainda discordam, né, ou concordam com esse absurdo jurídico que se tentou passar no ordenamento jurídico brasileiro, que se coloquem no lugar do outro, né, que possam fazer um exercício de alteridade e, obviamente, lutar para que nós tenhamos políticas públicas que não criminalizem as vítimas de estupro, mas que possamos brigar enquanto cidadãos para políticas públicas que protejam cada dia mais os direitos das mulheres, os direitos reprodutivos de todos e principalmente das mulheres, e que garantam, né, de uma forma plena a dignidade de todos os seres humanos, inclusive das mulheres. É essa reflexão que eu também deixo, né, para os nossos ouvintes que numa sexta-feira, né, depois das 21 horas, separaram
um pouquinho do seu tempo para poder assistir o nosso bate-papo aqui. Matheus, antes de eu finalizar essa live, eu gostaria também de deixar um alerta para todo mundo. Na verdade, dois, né? O primeiro de tudo, não, a intenção dessa live não foi de forma alguma falar sobre que eu ou Matheus, ou que defender o direito da legalização do aborto. A gente deixa bem claro que o intuito dessa conversa foi mostrar para as pessoas e alertar as pessoas pelas possíveis consequências de que o projeto de lei visa a modificação de uma exceção que já existe na nossa legislação brasileira, no próprio Código Penal, né, que traz essas três exceções, e que não devem ser modificadas, porque não vai trazer nenhum benefício para a sociedade essa modificação. Ninguém aqui é a favor da legalização do aborto. Ninguém está lutando pelo direito que uma mulher tenha ficado grávida por um descuido, né, de uma relação. Nós estamos falando das consequências de um projeto de lei que visa punir e revitimizar uma vítima que foi abusada sexualmente e uma criança que das vezes foi abusada também. E também que fique alerta que o crime de estupro é um crime muito grave no nosso Brasil, na nossa legislação, e que por isso também eu gostaria de falar para as pessoas que fica muito, ele prejudica muito a luta das mulheres quando uma pessoa faz uma falsa acusação de abuso sexual e também tem consequências para o próximo, para o próximo ano, para o próprio suposto criminoso, né? E esse rótulo de estupro é um rótulo que, a partir do momento que ele é colocado no homem, ele nunca mais é tirado. Então, as mulheres, as pessoas que fazem falsas acusações, elas só conseguem descredibilizar ainda mais aquelas vítimas que foram realmente afetadas por esse crime. No mais, é só isso, Matheus. Muito obrigado por esse papo incrível. O áudio dessa conversa toda vai vir para as plataformas de áudio. Nós vamos tentar, de alguma forma, tentar postar os vídeos que foram encerrados, mas para todos que estão assistindo. Eu desejo uma boa noite, um excelente fim de semana e que não percam o próximo episódio do Pod Live. Obrigado, Matheus. Obrigado, Ricardo. Boa sexta-feira, um bom final de semana para você e para todos. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.